Inspetor Bugiganga. Coelho da cartola. É um prazer estar com vocês aqui. Esse é o último vídeo do canal, não teremos mais vídeo. E a partir de agora, a Dai vai apresentar todas as... Até parece. Que isso? Hoje vamos falar sobre teoria do caos. Deu pra entender que é teoria do caos hoje? Viu a zona que eu fiz? Eu sou o Rubinho, astrofísico, e não importa essas palavras porque hoje está o caos, mas se você por acaso caoticamente acabou caindo nesse canal, você entrou no AstroTuber, seja bem-vindo. Então não sai daí que hoje nós vamos para um tema caótico. Eu fui convidado para uma entrevista em que eu pudesse falar um pouco sobre teoria do caos, então eu dei uma estudada no assunto e como eu estudei o assunto, achei ótimo a gente poder discutir isso em um vídeo. Porque a teoria do caos é divertida. Você vê como as coisas são caóticas? Mas voltando, se eu não perdi muitos ouvintes agora, vamos voltar aqui para o nosso incrível vídeo e hoje vamos falar, como eu já falei antes, né? Já falei que a gente vai falar de teoria do caos. Mas vamos falar sobre teoria do caos. Então bora pro vídeo. Bom, o que é a teoria do caos? A teoria do caos é, na verdade, um estudo sobre coisas que parecem imprevisíveis, mas na verdade é um sistema determinado, é um sistema determinístico, mesmo que esse sistema seja altamente sensível às condições iniciais. Eu vou explicar se você não entendeu direito. Essa teoria começou lá pela década de 60, 70 e graças aos trabalhos matemáticos do Edward Lorenz, que ele é o famoso cara que falou sobre o efeito borboleta. Que interessante, que falsidade. É que eu não sabia, eu tô no... Ela assim, que falsidade. Que enquanto você tava falando, eu tava pensando no caos da mitologia grega. Eu tava tentando lembrar a história. Não lembrei. Obrigado por essa informação. Eu estava tentando lembrar do caos da mitologia grega, mas não lembrei nada, então é isso. Continue. Obrigado. Obrigado. O que não seria dos nossos vídeos sem a sua contribuição? O Lorenz estava estudando sobre modelos meteorológicos. E aí ele percebeu que uma mudança pequena no início dos modelos gerava uma enorme mudança lá no fim. Então as condições iniciais que ele entrava, ele variava só um pouquinho e de repente ela... mudavam completamente o resultado. Isso é uma ideia da teoria do caos. A gente parece que é uma coisa que é aleatória, mas não é, ela é determinística. Que é um ótimo exemplo de uma coisa caótica. Você. Eu sou caótica. Você é muito mais caótico que eu. Eu também. Calma. Por que você está se ofendendo? Eu estou falando que nós somos uma criação do caos. Porque perceba isso. E eu sei, me dá um pouco de horror pensar nisso, mas você tem que lembrar que você é o resultado de uma concepção num exato momento, de um exato óvulo e um exato espermatozoide. Se a sua concepção tivesse acontecido depois, em outro momento, você poderia ter sido origem de um outro óvulo ou um outro espermatozoide. E geraria uma pessoa diferente. Geraria uma pessoa completamente diferente. Já pensou? Eu seria aqui completamente diferente do que eu sou hoje. Você ia casar comigo também? Não. Porque eu gosto de você assim. Você podia mentir pra câmera um pouquinho. Mas é que eu gosto de você assim. Eu gosto da sua aparência. Mas você mandou um não muito rápido. Você nem esperou. Se eu fosse diferente. Não, você nem parou. Não, porque você seria outra pessoa. Não, que pessoa romântica você. Isso me bate uma coisa que eu tava assistindo no vídeo Gaveta que ele falou e eu fiquei, Jesus, é verdade. No filme De Volta ao Futuro, o Marty McFly volta pro passado e altera o passado dele. É um spoiler do filme, mas enfim, né? O filme já tem 30 anos. Chega, né? Já passou da hora de se assistir. Mas ele volta pro passado e altera o passado dele, quase ocasionando o fim da existência dele. Tipo, o pai e a mãe dele quase não se encontram. Mas, mesmo que ele atrapalhou o primeiro encontro dos pais dele, o que mudou o futuro dele, mas depois ele ajeita as coisas e consegue fazer os pais se apaixonar. E assim ele garante a existência dele. Mas ele não garante a existência dele. Porque com certeza os pais dele vão ter uma concepção diferente dele em outro momento. Porque ele mudou isso. E se ele mudou isso, ele já deixa de existir. Então, no fim das contas, não ia adiantar mais nada. Só de ele estar lá, ele já ia desaparecer. Ou ele ia trocar de forma. Ele poderia ser, sei lá, completamente diferente. Então perceba como é interessante o caos. O caos é uma área de estudo incrível. Eu vou dar algumas características básicas do caos para vocês. Bom, primeira característica, eu já citei ela aqui, é a sensibilidade às condições iniciais. Aqui eu falei aqui o problema que o Gaveta me apresentou, que o De Volta ao Futuro, na verdade, tá totalmente errado. Acabou comigo, Gaveta. Obrigado. E essa é a ideia do famoso efeito borboleta, que né, tem uma frase bonita que é dita que um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um furacão no Texas ou no Japão, tem várias versões, mas não foi o Lorenz que diz isso, enfeitaram isso durante o trabalho dele, falaram que você está
dizendo então é que um bater de asa de borboleta no Brasil vai gerar um furacão lá no Texas. E ele falou, por aí, mas ele não disse isso. O ponto é que quando ele entrava com alguns dados iniciais com o seu trabalho, na hora que fosse a mudança, ele veria resultados completamente diferentes. O que torna um problema muito complicado, por isso que a gente fala a teoria do caos, porque a gente tem que saber bem quais são os dados iniciais que a gente vai entrar nela. Outro fator é a imprevisibilidade, que é um caso determinante. Quando você cria modelos baseado nessas teorias, você tem que entender que você tem que criar um certo grau de confiabilidade, você tem que entender todos os mecanismos que vão acontecer. A gente precisa pensar no comportamento a longo prazo desse sistema. Por exemplo, se eu for simular uma formação de uma galáxia, você tem que entender que eu tenho que dar os dados iniciais e eu tenho que ter uma confiabilidade de todos os dados, as características importantes dessa galáxia tem que estar dentro desse sistema para a gente poder analisar ela, porque ela tem um alto grau de imprevisibilidade. Qualquer coisinha pode acontecer ali. E tem uma outra característica muito legal que é fractais. Fractal, na verdade, é um termo para uma amostra geométrica que ela possui semelhanças mesmo em suas pequenas partes. Se você olhar, por exemplo, um galho de uma árvore, você vai ver que o galho da árvore, se você tirar uma pequena parte dela, ainda vai parecer um galho de árvore. Então, o galho da árvore tem uma estrutura que a gente chama de fractal, ou seja, as menores partes dela ainda emulam o comportamento do todo. Sempre que a gente olha um sistema caótico, a gente consegue ver essa estrutura fractal. Por exemplo, quando a gente olha lá a costa de um mapa, assim, a gente olha um mapa bonitinho, você vê que se você der zoom nessa costa, você vai ter a mesma característica, assim, aquela formação, vai parecer que você não deu zoom, ou seja, mesmo do todo, você vai ver nas pequenas partes. Então, é a estrutura fractal sendo perpetuada. E por último, determinismo, ou seja, é um pouco complicado, parece que entra em contradição com o que a gente falou, mas todo esse trabalho é determinístico. Por exemplo, se você solta uma bolinha no alto de um brinquedinho tipo um pinball, ele tem vários caminhos que ele pode seguir, isso vai depender da direção da bolinha, vai depender das condições iniciais, e a gente tem que levar em consideração que ele pode bater em vários lados, mas isso é determinístico, a gente pode determinar isso, porque não tem nada de assombroso. Se a gente precisar entender exatamente o que uma bolinha vai fazer para caminhar pela pinball, é possível a gente fazer isso, porque são sistemas determinados. A gente sabe que ela vai bater aqui, aí ela batendo aqui, ela pode bater ali ou aqui. Se ela bater só ali, ela vai fazer outro caminho. Se ela bater só aqui, ela vai fazer outro caminho. Então a gente pode determinar esse sistema, apesar que para um sistema determinar essa coisa caótica, ela precisa ter um alto grau de confiança. Por exemplo, a Dai, que você é caótica. Por exemplo, a Dai, todo dia quando eu saio do meu trabalho, eu estou indo trabalhar e às vezes a Dai, quando a gente não pega um momento em que ela está de folga, eu estou trabalhando, que é um momento muito triste para mim, porque ela fica dormindo e eu vou embora trabalhar, mas eu telefono para dizer, estou a caminho aqui do lugar dela. Muitas vezes ela não me atende. Mas tem um motivo. Calma. Tô conversando aqui, não é você, é um exemplo, sabe? É um exemplo fictício. Mas aí muitas vezes ela não atende. E aí cria-se uma teoria do caos. O que pode ser que ela não atendeu? Pode ser que um bandido invadiu nossa casa, pegou o celular dela e jogou fora. Pode ser que ela resolveu jogar o telefone pelo ralo. Pode ser, muito provavelmente, que ela está finalizando um joguinho. E é esse o motivo. Calma, eu tô dando um exemplo. Eu não tô falando de você, não é isso, calma. É só um exemplo pra ilustrar. Não tô nada falando. Tem nada a ver com a realidade isso que eu tô falando. Explicar. É porque se eu paro o joguinho no meio, eu perco o meu bônus ativado lá, que é o meu Brigadeiro Supremo. E aí eu demoro muito pra conseguir ele de volta. Então eu não vou arriscar perder ele. Eu não estou falando disso, já falei que é um exemplo fictício, não é real. Mas pode ser tudo isso. Apesar dessa teoria do caos, que pode ser inúmeros fatores, todos vai depender da condição inicial, que é a Dai estar acordada, a Dai estar em casa, das condições iniciais, a gente pode determinar eles. E a gente pode seguir e criar uma simulação aí pra ver o que aconteceu no final, por que ela não me atende. Sempre é um jogo. Aí vocês vão perguntar, Lô, legal, né? Você é muito louco. E pra que a gente usa isso? Bom, pra muita coisa. Eu acho que essa altura, se o caos não imperou pelo mundo, as pessoas já deram like no vídeo. Porque esse vídeo foi um caos divertido, não foi? É. Nossa, hoje você tá muito ruim. Péssima ouvinte. Se você esqueceu de dar like no vídeo, trate de dar like agora. Mas o vídeo não acabou, vou dar ainda mais informações, mas acho que ele já valeu um like. E o like ajuda demais, a gente precisa muito que esses vídeos viralizem mais, precisa muito do apoio de vocês. Estamos aí caminhando os 90 mil, ainda falta muito pro 100 mil, mas estamos indo. Um dia eu vou ter a placa de 100 mil aqui. Bom, uma das primeiras coisas que eu já citei que é usada da teoria do caos é em clima e meteorologia. Nossos inimigos, os meteorologistas, né? Já canso de falar que astrônomo,
meteorologista não se dão bem. São os nossos inimigos naturais. Quando o céu tá bom pra um, tá ruim pro outro. E vice-versa. Hoje tá bom pra meteorologia, péssimo pra astronomia. Até que a gente teve que cancelar a observação solar. Exato. Vocês cancelaram a observação solar. Perceba que a meteorologia, a previsão da meteorologia, ela tem todos esses fatores que a gente falou da teoria do caos. Principalmente as condições iniciais. A gente tem várias massas de ar entrando, saindo, tem muita coisa acontecendo. E, portanto, é muito complicado a gente prever o clima, porém, é determinístico. Dá pra prever. Talvez prever por que a Dai não tem de celular é impossível. Talvez seja possível. Eu gosto de acreditar que... Eu já expliquei. Que nesse momento ela tá lá andando escombros assim. O celular eu tenho que atender para ele. Com certeza. Que ela nunca deixaria de atender por causa de um jogo. É o meu brigadeiro supremo. Não é jogo do Tigrinho. É o Royal Match. Não faz propaganda do aqui. Vai que eles financiam a gente. Gui, boa, pode ser, né? Vai que eles financiam a gente. Gostei. Duvido que... Se vocês mandassem um e-mail pra mim, eu ia achar que era vírus e ia deletar. Já pensou? Hi, I'm Royal Match e tal. Eu falo, não, isso aí é gente querendo roubar o canal. Outra coisa que é muito usada na biologia, por exemplo, na dinâmica predatorial ou evolução de espécies em algum ambiente. E isso é muito legal, porque eu vi há muito tempo atrás um vídeo de um cara que ele fez um programa, olha que louco. Ele fez um programa em que ele criou criaturas virtuais e essas criaturas têm as suas características de DNA e elas começariam a, cada grupinho tinha uma característica e elas começariam a cruzar. E esse cruzamento ia nascer um filho com a mesma característica de DNA, porém esse filho poderia mutar para uma característica nova. Então ele rodou o programa para ver como ia ficar depois de, sei lá, trocentos anos essas criaturas. Como ficaria o DNA delas. E ele viu quão maluco ficou, quão caótico ficou a misturança de bichos, a mutação da mutação, da mutação, da mutação. Aí ele tinha lá, e ele olhava que qualquer mudança que fizesse criava toda uma miríade de novas criaturas, usando a teoria do caos. Olha que legal. Outra que é muito utilizado e todo mundo adora, assim, o pessoal que gosta muito de dinheiro, porque na economia eles usam bastante. Então eles vão precisar prever evoluções do mercado, alta, queda do dólar, também mesma história. Temos condições iniciais que a gente precisa determinar bem, a gente tem um futuro que pode ser caótico, a gente possui um sistema determinístico, então sim, se usa a teoria do caos aí. E claro, na astronomia, por exemplo, se a gente for, por exemplo, modelar alguma estrela. Aqui eu tenho uma doutora que vai falar sobre o trabalho dela. E você modelou uma estrela, não foi no seu trabalho? É isso, ela não sabe, ela não espera. Olha que caótico que é esse vídeo. Explica pra nós sobre a modelagem da estrela que você fez no seu doutorado. Usa bastante estatística que você simula, né? Esse código é do meu orientador, não é meu, mas eu uso um programa, você usou um programa que era um código do seu orientador. Isso, que você simula um fóton. E aí esse fóton saiu lá da estrela, o que ele pode fazer? Ele vai vir para nossa direção, ele vai ser desviado por alguma partícula, algum elétron, alguma poeira, ele vai ser absorvido. Aí, quanto mais fótons você simulava, melhor ficava a sua estatística. Mas você tinha que entrar com as condições iniciais, correto? Com certeza, você tem que falar a temperatura, o tamanho da estrela, a temperatura dela, o tamanho do envelope que vai sair esse... Envelope que envolve a estrela, tem uma coisa que é um envelope. Porque essas estrelas... Eu penso que é o de carta. Agora, isso é que você falou muito em cima da hora, eu estava Você não estava pronto. Eu tenho certeza que você já explicou isso 500 vezes para todo mundo. Essas estrelas que eu estudei chamam supergigantes B, Colchetier, que são estrelas que já estão morrendo, já estão na fase de supergigante, tá aí um pulinho para virar supernova. E por algum motivo desconhecido, essas estrelas formam um disco gigantesco ao redor dela, mais de 1000 raios estelares. E esse disco tem gás, tem poeira, e a ideia era estudar este disco. Então, para estudar esse disco, a gente pegava um fóton saindo da superfície da estrela e via que caminho ele ia traçar. Se ia passar pelo disco? Se ele sai pelo polo, não tem tanto material, então talvez ele não seria espalhado. Mas ali no disco, ali no equador, ele vai encontrar um monte de material, vai ser espalhado, vai ser absorvido. O que vai acontecer com ele? Então, o seu trabalho seria um exemplo de teoria do caos? Olha... Porque se você... ela tá me xingando aqui, tá com vergonha. Tá com vergonha de falar. Perceba que ela tem todas as características disso. Porque se você muda pouco as condições iniciais, você vai ter um final diferente. Apesar de ser um sistema muito maluco, que a gente tá falando de fótons, milhares de coisas podem acontecer, ainda é determinístico. E aí ele tem uma certa imprevisibilidade, a gente não consegue saber o que vai acontecer. Pra saber o que vai acontecer, a gente precisa de um programa bem robusto, alguma análise bem robusta pra gente poder entender. E aí por isso a gente também tem que restringir bem nossas condições iniciais, pois a gente pode gerar maluquices finais completamente diferentes. Completamente diferentes. Parabéns, você trabalhou com teoria do caos também. Entre essa cena e a outra, a Dai deu um esporro gigante em mim.
que usufruí aqui. Não, só me Me avisa beliscou. com antecedência. Antecedência de quanto? Tipo, dias, anos antes. Não quero saber, era vídeo caótico. Tem que ser assim, surprise pra você. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo caótico. Caso vocês queiram que a gente fale mais sobre o assunto, que a gente comente, que a gente explique um pouquinho mais sobre todo esse trabalho, alguma parte que você queira saber, comenta aqui embaixo que a gente faz outro vídeo. Quer saber mais sobre o trabalho da Dai? Comenta aqui embaixo, aqui, escreve aqui. O pessoal fica mandando várias mensagens aqui, direto, o tempo todo, sabe? Eles ficam comentando lá sobre você. Eu acho o máximo, mas a Dai não lê porque ela tem vergonha, ela não vê o vídeo depois porque ela tem vergonha. Eu não suporto ouvir minha voz. Ela não suporta ver a voz dela, não suporta ver ela. Inclusive teve um cara que falou assim, nossa, eu imagino que a Dai deve ser uma velhinha, porque você sempre fala que ela tá doente. Ele falou assim, ela deve estar com um balão de oxigênio. Assim. Mas eu sou, meu espírito é bem Não, feito. porque quando ela vai brigar com a gente, que nem ela brigou agora, me deu um beliscão agora. Não dente. Ela não deu. Mas ela é muito forte. Só pra isso, né? Incrível que hoje, caoticamente, você não tossiu também. Eu tô bem. Uau! Pô, vamos sair, vamos visitar o Schwarz então agora. Caso você queira mais vídeos assim, lembre-se que a AstroTubers é feito para pessoas profissionais. E caso você queira que a gente continue com o trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Continuar a fazer vídeos assim é muito trabalhoso e muito complicado pra gente. Preciso do apoio de vocês. Então, se você puder, pelo menos dá um like ali, ó. Aperta lá o botão, já ajuda muito a gente. Eu sei que dá trabalho, às vezes você assiste da TV, dá uma pausada, dá um like. Comenta aqui embaixo alguma coisa para alimentar o algoritmo. Os próximos vídeos que você queira assistir, as próximas coisas que você queira aqui no canal. E lembrando que você pode contribuir com qualquer valor que tocar no seu coração aqui pro Pix também. Ou se tornar um apoiador do nosso canal, o link tá aqui embaixo. Ou caso você queira nos patrocinar, tá aqui o e-mail. Tá vendo aqui o Royal Match? Caso você queira nos patrocinar, mande um e-mail aqui. Porque a Dai joga vocês o tempo todo. Tô no último nível. Tá no último Tô nível. na atualização. Que Viciada. Toda semana eles atualizam. E caso você queira saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Subindo aqui estão os maravilhosos apoiadores do nosso canal. Olha que pessoas lindas e maravilhosas. O seu nome podia estar aí. Por que que não tá? Um abraço especial para todos que entraram agora, renovaram aqui a galera. Teve uma galera que renovou, mas eu não lembro os nomes porque eu não peguei, então peço desculpas.